Olá, meu nome é Marques Leila e eu estou aqui para poder conversar um pouco sobre a palavra. E hoje eu vou falar um pouco sobre a palavra que foi meditada semana passada. Geralmente as pessoas vêm no domingo para poder falar sobre o evangelho do domingo, o evangelho do dia. E celebramos hoje o evangelho do bom pastor. Mas devido aos últimos dias em que meditamos o Evangelho 6 de João, capítulo 6 de João, eu me senti na necessidade de vir aqui de novo e falar um pouquinho sobre essa palavra. Então agora vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 6 do Evangelho de São João. E aí, se você gosta do conteúdo desse canal, curte, comenta, compartilhe e me mande para outras pessoas. E assim a gente vai completando aqui, fazendo uma família que caminha meditando a palavra e pedindo e rogando sempre a Deus o que nós precisamos. E se você gosta mesmo daqui do conteúdo, faça a sua inscrição, ative o sininho, assim o YouTube te avisa cada vez que eu postar vídeo novo, já que não tenho um dia fixo de postar vídeo. De segunda a sexta-feira, a gente faz aqui lives em 2 horários, às 5h40 da manhã e às 14h45 da tarde. Sinta-se convidado, venha rezar conosco e traga a sua intenção. Pois agora, depois da vinheta, vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho de São João. E o capítulo 6 do Evangelho de São João começa falando sobre a multiplicação dos pães, onde Jesus multiplica pães e peixes e alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Depois disso, narra Jesus andando sobre as águas. E aí, em seguida disso, chega na parte central deste evangelho, que nós meditamos durante toda a semana passada, como já disse, o discurso de Jesus sobre o pão da vida. Jesus vai explicar detalhadamente a importância da Eucaristia e o que nós devemos valorizar, o porquê nós devemos valorizar na Eucaristia. E com um detalhe que depende de nós ao final desse evangelho. Mas aí comecemos. Separei aqui frases de Jesus durante todo esse discurso. Jesus diz: a obra de Deus é que acrediteis naquele que me enviou. Perguntam para Jesus: quais são os sinais que vieste trazer? Quais são as obras que tu vens fazer, que tu vais nos mostrar? E aí Jesus responde: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. A obra de Deus é que a gente acredite na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Outra frase de Jesus nesse evangelho: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Ele vem para nos alimentar, mas para nos alimentar... Outra frase de Jesus: pois essa é a vontade do meu Pai, que toda a pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Jesus morreu e ressuscitou para meio que matar a morte. Nós podemos morrer, mas não acaba aqui. Aquele que crê no Filho enviado, ele vai para a vida eterna. É por isso que Jesus ressuscita, para nos dar a vida eterna. É por isso que Jesus se oferece para nós em cada Eucaristia como pão, para nos presentear, para fazer de nós parte dele na vida eterna. Outra frase de Jesus: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer este pão viverá eternamente. E o pão que eu darei
É a minha carne dada para a salvação do mundo. É muito mais do que ele pegar um pão e repartir entre seus discípulos e hoje a gente fazer memória dessa partilha do pão. Este pão é verdadeiramente Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, dividido e servido para todos nós na celebração da Santa Missa. Que valorizemos este sacramento, porque é Jesus verdadeiramente se oferecendo para nós, se sacrificando por nós a cada celebração da Santa Missa. E aí na sexta-feira eu até deixei aqui separado para ler na íntegra. Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e quem bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim, Jesus falou ensinando na sinagoga em Cafarnaum e nos ensina nos dias de hoje, até os dias de hoje, essa palavra chega até nós. Jesus repete e repete e repete que ele é o pão da vida, para que a gente não se esqueça do valor deste sacrifício, do tamanho do amor em que envolveu esse sacrifício e do respeito que devemos ter para tomar a Santa Eucaristia. Eucaristia não é brincadeira. Eucaristia não é apenas cumprir um preceito. Eucaristia não é apenas, eu vou porque todos estão indo. Eucaristia é um gesto de amor em que uma vida foi ceifada e essa vida é ceifada no altar, todas as celebrações da Santa Missa, por mim e por você. E aí no sábado, que foi ontem, acontece a reação de toda essa revelação. Jesus revela o que realmente é o seu projeto. Aqui ele veio, ele não é um Messias que veio para guerrear, ele não é um Messias que veio para lutar na política, ele é um Messias que veio para nos salvar no intuito de nos mostrar que essa passagem terrena é uma passagem. Ele vem nos preparar, eles vêm nos preparar nesta vida, mas para a vida seguinte. Ele vem acabar com a morte, com o fim, com o finito da vida e vem nos dar uma vida eterna. É muito mais do que político, é muito mais do que guerreiro. Ele vem para nos salvar no todo, não apenas o corpo, mas também a nossa alma. E aí, reações. Os discípulos escutam Jesus, escutam todo esse discurso e dizem, essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? E aí Jesus, sabendo do coração de cada um, pergunta, isso vos escandaliza? E quando vides o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que tinham fé e quem haveria de o entregar. E acrescentou, é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que seja concebido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12,
vós também vos quereis ir embora? E Simão Pedro responde: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. E eles permanecem com Jesus. Até Judas permanece com Jesus. E Jesus fica ali com eles mesmo sabendo quem o haveria de trair. Jesus conhece o nosso coração. Então que nós nos mostremos para Ele como que verdadeiramente somos. E se a gente enxergar algo que não é bom em nós, que a gente lute para mudar isso. Nós temos esse poder, é o nosso querer. Mas aí o Evangelho deixa uma pergunta para cada um de nós, e é a que eu passo para vocês agora. O que você vai querer fazer agora? Como eu estou dizendo desde a Quaresma, né? A escolha é sua. Você quer seguir uma caminhada passo a passo em direção da comunhão que é Cristo, em direção ao coração de Jesus, esse Deus que foi capaz de se tornar homem e viver uma vida terrena como a nossa e assim entregá-la para a nossa salvação. E Ele a entrega a cada celebração da Santa Missa. Está se entregando agora, hoje, domingo. Estou aqui gravando esse vídeo para vocês e Jesus está se entregando no altar para nos alimentar na Eucaristia. Você quer seguir este homem? Ou você prefere seguir outros caminhos? Como eu disse sempre, a escolha é sua. E para aqueles que escolhem lutar para caminhar lado a lado com Jesus, façamos desse Evangelho uma breve oração. Mas antes, eu trago a vocês um trechinho do que o Papa Francisco disse na audiência geral no dia 22 de novembro de 2017. Ele diz assim: a cada celebração da Eucaristia é um raio daquele sol sem ocaso que é Jesus ressuscitado. Participar da missa, em particular aos domingos, significa entrar na vitória do ressuscitado, ser iluminados pela sua luz, abrasados pelo seu calor. Através da celebração eucarística, o Espírito Santo torna-nos participantes da vida divina, que é capaz de transfigurar todo o nosso ser mortal. E na sua passagem da morte para a vida, do tempo para a eternidade, o Senhor Jesus arrasta também a nós com Ele para fazer a Páscoa. Na missa, faz-se a Páscoa. Nós, na missa, estamos com Jesus, morto e ressuscitado, e Ele arrasta-nos em frente para a vida eterna. Na missa, unimos-nos a Ele. Aliás, Cristo vive em nós e nós vivemos nele. Com essa verdade, nós possamos seguir a nossa caminhada em frente, a caminho do ressuscitado, e que possamos, assim, fazer o Evangelho uma nossa oração de súplica para sempre termos deste pão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, dá-nos sempre deste pão. Senhor, que possamos ter sempre esperança, confiança e perseverança para seguir sempre procurando o caminho deste pão e fazer deste pão e fazer com que esse pão nos transforme em pessoas melhores, com caridade, com amor, com perdão. Fortalecei aos padres e todo o clero para que nunca nos falte deste pão. Enviai mais operários para a messe. Incentivai e fortalecei as vocações. E que nós sempre possamos vir tomar deste pão e trazer todos os nossos, e com o nosso testemunho de amor à Eucaristia, espalhar para todos no mundo inteiro o quão valioso é o seu sacrifício na cruz. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero que você tenha gostado dessa breve reflexão. Reflexão não, eu apenas li
o Evangelho. Todas as palavras ditas aqui são palavras de Jesus. Que elas toquem seu coração e que faça com que você comece a pensar e valorizar no valor da Santa Eucaristia. Muito obrigada, a gente se encontra no próximo vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aleluia, aleluia.